A inteligência artificial, IA, deixou de ser uma visão do futuro para reconfigurar o aqui e o agora. Com um impacto que já se pode considerar profundo em todos os setores, está também a redesenhar o mundo do trabalho. Entrou sem pedir licença em fábricas, escritórios ou hospitais e trabalha ao nosso lado de forma invisível, silenciosa, veloz e às vezes inquietante. Quase como um colega com duas faces, a da oportunidade, com novas profissões, ganhos de eficiência e avanços científicos e económicos, e a do risco, com funções que desaparecem ou podem desaparecer, sobretudo as rotineiras, dilemas éticos e a ameaça da exclusão para quem não acompanhar a mudança. Tanto promete libertar-nos como desafiar-nos, num equilíbrio que ainda pende mais, parece-me, para o campo das incertezas. Amiga ou inimiga? Competente ou simplesmente competitiva? Sugere-se que a IA liberte tempo para a criatividade e para o pensamento estratégico, crie novas profissões, como os especialistas em ética digital ou os arquitetos de dados, e acelere avanços em áreas críticas como a ciência e a medicina. Mas que custos têm estes progressos? Serão apenas as questões sobre direitos de autor, as funções que se tornam obsoletas e a exclusão de quem não tem literacia digital? A questão não é se a IA vai transformar o trabalho uma vez que já o está a fazer. A verdadeira pergunta é se estamos preparados para trabalhar com a IA ou se, por outro lado, vamos trabalhar contra ela, resistindo. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre este tema com os meus convidados, sem algoritmos e à velocidade da mente humana. Apesar da minha voz hoje estar um pouco mais rouca, acredite, isto não é gerado por inteligência artificial. É apenas um vírus, mas um vírus muito orgânico. Tenho assim comigo Arlindo Oliveira, é professor catedrático do Instituto Superior Técnico no Departamento de Engenharia Informática e de Computadores e também presidente do Instituto de Sistemas e Computadores, o INESC, e também com obra publicada sobre este assunto. E também João Santos Pereira, diretor executivo e professor associado da Católica Medical School e especialista em inteligência artificial e também com obra acabadinha de publicar, digamos, a 3 pares de mãos, 6 mãos, quero dizer, recentemente também sobre este assunto ou assuntos adjacentes à inteligência artificial. Professor Arlindo Oliveira, eu começava já por si e até por esta pergunta que é genérica, mas já dá para pescar um pouco para onde poderá ir a nossa conversa. É uma pergunta que está muito na cabeça de quem começa agora a despertar para isto, especialmente no mundo do trabalho. A IA é nossa amiga ou é nossa adversária? Nós, e quando digo nossa, falo em trabalhadores ou colaboradores de empresas. Pois, como todas as tecnologias, têm as duas vertentes, não é? Quer dizer, desde a invenção dos teares e da máquina a vapor e do motor elétrico, que a tecnologia beneficiou muitas pessoas e também prejudicou alguns, não é? Portanto, de alguma maneira tem as duas vertentes. Mas também, como as outras tecnologias, eu acho que tem mais potencial para beneficiar do que para prejudicar e esperemos, aqui é mais uma esperança, que num futuro ainda distante se venha a olhar para a inteligência artificial como uma tecnologia que, de maneira geral, melhorou as condições de vida das pessoas e tornou menos numerosos os empregos mais aborrecidos e tornou mais bem pagos os outros empregos, etc. E, portanto, eu acho que tem as duas componentes, como qualquer tecnologia, mas acho que a esperança é que venha a ter um efeito globalmente positivo, como tem acontecido de uma maneira geral com todas as tecnologias que foram amplamente adotadas. Se vamos ou não conseguir fazer isso, também depende um bocadinho de como é que a sociedade a vai adotar e vai utilizar a inteligência artificial e vai, de uma maneira, regulamentar e criar normas à volta disto. Portanto, não acho que seja uma questão completamente fechada, não acho que tenha uma resposta completamente fechada, depende um bocadinho, e IA será também aquilo que fizemos com ela. Pelo menos, por enquanto, é uma tecnologia. Tudo, não é? Uma tecnologia, portanto, nós é que vamos decidir, pelo menos no futuro previsível, eu ainda me lembro, o que é que vamos fazer com a tecnologia. Ainda me lembro de ler que o comboio para o Cartaxo, acho que era o Cartaxo, a primeira linha de comboio em Portugal, iria provocar abortos abundantes em mulheres grávidas. Eu lembro disso, de se dizer isso. Bom, mas agora vamos à mesma pergunta, uma resposta do João Santos Pereira. IA inimiga, IA amiga, IA o quê? IA inteligência artificial, para quem chegou agora, claro. Exatamente. Concordo com o que foi dito. A IA, por si, neste momento, é uma tecnologia neutra em termos de valência moral.
portanto, de facto, dependerá das mãos de quem a utilizar, de como é que isto vai ser monetizado, ou seja, como é que as pessoas vão conseguir ganhar dinheiro com isto, como é que o poder vai ser gerado com isto. Amplamente as tecnologias têm sido positivas para a humanidade, portanto, partilho da esperança do Arlindo de que, de facto, isto seja um passo positivo na nossa qualidade de vida. No entanto, de facto, há muitas incógnitas ainda e vamos ver como é que a nossa sociedade e como é que os modelos económicos se vão adaptar em torno disto. Antes de estarmos aqui a gravar, lá fora em Amena Cavaqueira, para quebrar o gelo, aqui o professor Arlindo dizia que já se começa a falar de unicórnios completamente geridos por inteligências artificiais, porque este guarda-chuva é muito amplo. Na IA cabem várias tecnologias que estão debaixo deste guarda-chuva. E, portanto, resumindo, uma empresa com um fundador e 100 trabalhadores. Isso é possível em breve? Parece-lhe? Eu estava a referir justamente ao título de um artigo, penso que no Economist muito recente, que referia isso, quando teremos o primeiro unicórnio de 100 trabalhadores. O unicórnio, relembrando, portanto, é uma empresa que é valorizada, que tem um valor de mais de 1.000 milhões de dólares, mais ou menos 900 milhões de euros. E até agora, enfim, já há milhares de unicórnios com certeza, mas todos eles têm trabalhadores, podem ter mais ou menos, umas dezenas, umas centenas, se calhar uns milhares, mas todos eles têm trabalhadores. A ideia, de facto, é que neste momento é possível conceber, pelo menos em princípio, conceber um modelo de negócio e depois as pessoas, quem faz o marketing são sistemas de IA, quem faz as vendas são sistemas de IA, quem faz os produtos ou entrega ao serviço é um sistema de IA e tudo isso. E, portanto, neste momento há, de facto, e quem pessoas faz a pensar. manutenção dos modelos de IA é outra IA? Não, mas os modelos muitas vezes podem ser adquiridos, quer dizer, uma só Ok. pessoa podem ser adquiridos ou podem ser uma terceira empresa a fazer. Sim. Portanto, é um serviço que é Outsourcing, adquirido. no fundo. Um outsourcing, é um Sim. serviço que é adquirido. Portanto, eu não me custa muito. Bom, para já estou convencido que já há muitas empresas que não têm trabalhadores, tem só uma pessoa que teve a ideia na cabeça e que o fez, não é? Estamos a pensar aqueles influencers digitais, não é? Onde os próprios influencers, as pessoas são criadas por IA, os posts, As as publicações publicações nas redes são criadas por IA, e provavelmente tem uma pessoa, talvez tenha mais que uma, o marketing é criado por IA. Agora, essas empresas ainda não valem 1.000 milhões de dólares e, portanto, ainda não estamos mas nessa já escala. podem dar uma boa Mas vida a quem a já gera. provavelmente podem valer uns milhões, não é? Sim. E, portanto, é uma questão. Isto levanta uma questão interessante que é, vamos para um futuro onde uma fração significativa das empresas não usa muito menos trabalhadores do que usava até agora. Portanto, essa é a perspectiva. E a tendência será essa? Diminuição da mão de obra, chamemos A assim, humana? tendência, enfim, esta é uma questão um bocadinho complicada, não é? Quer dizer, este mesmo medo existiu na primeira Revolução Industrial, quando Sim. apareceram os tiares, e na altura apareceram os luditas que destruíam os tiares e outras fábricas, porque acreditavam que aquilo ia acabar com os empregos na indústria da tecelagem. Não é? Portanto, não é um medo novo e depois portanto, não aconteceu isso. Quer dizer, de facto, há menos pessoas a trabalhar na tecelagem. Por exemplo, há muito menos pessoas a trabalhar na agricultura agora do que há 200 anos. Sim, sim. Salvo eu, nos Estados Unidos, a fração de pessoas que trabalham na agricultura agora é 2%. Não é? E antes era 90%. E, portanto, este não é um fenómeno novo. Não é? Talvez haja uma pequena diferença aqui, que é, em todos os casos anteriores, as pessoas que ficaram sem emprego, ou os empregos que desapareceram, foram substituídos por outros empregos, não é? Muitos empregos que existem agora, não é? Por exemplo, podcaster, o seu emprego, não sei se tem outro, mas o seu emprego não existia há 20 anos atrás, Sim, ou há 30 anos atrás, não é? Gestor de redes sociais não existia, criador de páginas web também não existia há 30 anos. Há muitos empregos que, entretanto, apareceram por força da tecnologia. A pergunta que se coloca e para a qual eu acho que não temos ainda uma resposta taxativa é, sim, mas a inteligência artificial também vai criar novos empregos que agora não existem? E numa quantidade... E numa quantidade, quais sim. são igualmente bem pagos? Esta questão é um bocadinho mais difícil de responder, porque, e agora aqui apresento já o argumento e a resposta, que é, bom, mas se a inteligência artificial for mesmo tão boa como dizem, se calhar esses novos empregos que são criados também podem ser feitos por inteligência artificial, de uma maneira ou de outra. Não é? Portanto, porque ela, ao longo desse tempo em que se vão criando novos empregos, ela também vai evoluindo. ela também vai evoluindo e, portanto, eu acho que, apesar de tudo, a questão coloca-se agora de uma maneira um pouco diferente. Os economistas
mais fundamentalistas, que gostam de olhar para o passado e aprender com as lições do passado, que todos devemos fazer. Que diria mas que não é diferente. Isto aconteceu nos últimos 250 anos, ou nos últimos 10 mil anos, como quiserem, mas não é diferente. Eu não tenho tanta certeza. Eu acho que, porque para a primeira vez... Pela natureza do próprio objetivo, da tecnologia, sim. Uma tecnologia que se aproxima cada vez mais das capacidades intelectuais humanas. E até agora foram sempre as capacidades intelectuais humanas que eram precisas para os novos empregos. Não resisto a perguntar-lhe, e isto é mesmo à parte, a novela do Frank Herbert, que escreveu o Dune, acho que é o Frank Herbert, exato. No início de tudo aquilo que depois vimos nos filmes e nos livros, há uma guerra de humanos contra as máquinas, porque as máquinas tinham evoluído tanto que queriam-se ver livre dos humanos. E é depois dessa guerra que acontece a trama que nós vemos. Temo que isso possa acontecer. Ou seja, ainda agora disse que a própria natureza da inteligência artificial é ser muito parecida com muitas funções humanas. E se ela continuar a evoluir, provavelmente a uma velocidade muito maior que a da nossa darwiniana evolução... Pois, nós estamos aqui diretos para talvez o que é uma pergunta mais difícil de responder e também mais importante de responder, não é? Que é, será que a inteligência artificial vai ser sempre simplesmente uma ferramenta para os seres humanos? Ou no futuro previsível, qual seria a outra? Será uma espécie de uma nova entidade, de uma nova espécie, a maneira mais com a qual iremos conviver, não é? E estes dois futuros são muito diferentes. Se for só uma ferramenta, pode ser poderosa, mas serão sempre os seres humanos que estão em controle e que definem as prioridades e as políticas. Se, pelo contrário, vier a evoluir tão profundamente que daqui a, não sei, umas décadas ou uns séculos, vejamos a inteligência artificial como equivalente a uma nova espécie inteligente, então a questão é um bocadinho diferente. Podemos transformar-nos nos animais de estimação da IA. Sim, esse é o caso mais radical, mas mesmo que não cheguemos aí, no mínimo podemos ter duas espécies inteligentes no planeta a lutar por influência, tem direito a voto, não tem. Sim. Isto tem sido um panorama muito estudado na ficção científica, de facto o Dune começa assim, mas também o Babylon, acho que é o Babylon 7 também começa assim, e há muitos outros, e o Terminator e o Skynet também. A minha dúvida maior é, nós temos já noção de há parâmetros ou critérios para perceber, até aqui nós sabemos que controlamos a IA. Depois destes dados todos estarem juntos, nós poderemos não saber. Ou seja, nós temos noção onde é que o perigo pode começar. Eu já vou assim, que eu também vou querer ouvir. Eu tenho de ser honesto, que eu acho que realmente ninguém sabe completamente. E para ilustrar isto, é assim, eu estive em fevereiro em Paris, houve um AI Summit, talvez tenham ouvido falar, portanto, muitas declarações políticas, mas houve uma série de eventos técnicos em paralelo. E nesses eventos técnicos, dos maiores especialistas de inteligência artificial, pessoas que ganharam o prémio Turing, que é a distinção máxima na área de computação, pessoas que ganharam o prémio Nobel, estavam em campos completamente opostos nessa discussão. Uns deles diziam, como o Winton e o Stuart Russell, diziam isto é um perigo iminente, portanto estamos à beira, há poucos anos de inteligência artificial se tornar um perigo para a humanidade, e outras pessoas, como o Ian LeCun e outros... também igualmente competentes, que dizem, não, isso é um medo irrealista, não estamos perto disso, não vamos estar perto disso tão cedo. Um famoso investigador diz, estamos preocupados com a superinteligência, com isso é como estamos preocupados com a sobrepopulação de Marte. Ainda não conseguimos pôr ninguém em Marte e já estamos preocupados com Marte estar demasiado povoado. E, portanto, há uma grande divergência. O que é curioso é que esta divergência existe entre pessoas igualmente competentes, igualmente conhecedoras da área. Portanto, a única coisa que eu posso dizer aqui, acho que há uma genuína incerteza sobre o potencial futuro desenvolvimento da tecnologia. E há muitas razões para as quais a coisa pode correr de uma maneira ou de outra. Antes de recentrarmos outra vez no trabalho e nos consumidores, João Santos Pereira, alguma coisa que queira acrescentar a este panorama? É dos que está otimista ou pode vislumbrar aí perigos complicados? Globalmente otimista nesse âmbito. Acho que há problemas económicos e sociais muito mais urgentes e importantes a tratar antes de se tratar de uma situação Mas que dessas. já vemos que a própria inteligência artificial já está a interferir neles, seja, por exemplo, até na desinformação, ou seja, nas desigualdades. Isso levanta-nos aqui a lebre para o futuro. Se isto é assim agora... Sim, e depende da maneira como ela é utilizada, lá está.
porque antes da inteligência artificial essas desigualdades já existiam, essas manipulações e desinformação já existia, e como tal agora apenas temos mais uma ferramenta para chegar mais longe nesse âmbito, ou seja, o homem consegue ter essa capacidade de, tanto para o mal como para o bem, qualquer ferramenta que lhe seja posta nas mãos, enfim, vai depender muito da pessoa. Eu acho que vamos ver algo a piorar bastante a nível de desinformação, por exemplo, o AI slop, que é... Está muito na moda ouvir-se falar disso. Muito na moda. Só para enquadrar os nossos ouvintes no que é o AI slop, ou IA slop. Slop é desleixado, se quiser, traduzindo mal o slop. IA slop... Um bom exemplo é aquele bombeiro que apareceu aí nas redes sociais, que era um bombeiro a chorar no meio dos incêndios, a chorar, e aquilo foi criado, as pessoas julgavam que era uma imagem real, mas foi criado por IA slop, ou seja, a inteligência artificial. Exatamente, portanto, é um desleixo de inteligência artificial, ou uma lama de inteligência artificial que apenas chamam-lhe desleixo porquê? Pela fraca qualidade técnica ou porque é produzida como os chineses produzem? É produzido massificadamente sem preocupações artísticas, com qualidade ou com verosimilhança. A verosimilhança, quer dizer, alguma, mas não com qualidade e não com realidade. É simplesmente utilizado para manipular, para gerar conteúdos, apenas porque sim, não acrescenta valor. Geralmente emocional, aposta no emocional, não é? Essa é a grande... Gerar emoções, exatamente, em quem vê. Sim. Porque gera negócio. Gera negócio, aliás. A maior parte do negócio, e isto é verdade muito especialmente para o mundo digital, a maior parte do negócio é gerada através de emoções. Portanto, se nós conseguirmos manipular o nosso público para que ele sinta algum tipo de emoção intensa, tanto de atração como de repulsa, sim, isso vai gerar um movimento e vai fazer com que a pessoa clique mais, ou que encomende mais, sim, ou que comente mais, e tudo isso gera movimento, e este movimento é o fundamental nas redes sociais, em tudo o que é site, para gerar negócio. Portanto, se for um conteúdo emocionalmente carregado, nós estamos programados, isto é uma realidade neurológica, para reagir de forma quase automática, e muito dificilmente nos conseguimos controlar, porque mesmo que tenhamos aquele meio segundo em que consigamos nos distanciar e dizer, vamos... Quantas vezes eu já percebi que aquilo é inteligência artificial e que não vale nada, e eu fico a ver até ao fim. Ora bem. Era isso que estava a querer dizer. Exatamente. Não é? Sim. Portanto, isso faz um curto-circuito até à nossa capacidade racional de perceber, mas não conseguir parar. E era isso o início da minha pergunta. Se isso já é assim com a inteligência artificial, nos inícios da sua ascensão, consegue imaginar que isso pode ser muito pior do que já é? Consigo. A nível... Com consequências políticas, sociais e tudo o que isso pode acarretar. Como já as vemos, aliás, quer dizer, as campanhas de desinformação neste momento são atores fundamentais dentro de campanhas eleitorais de grande relevo. Sim, sim. E, portanto... não é por acaso que russos e chineses querem tanto interferir nesses processos, não é? Exatamente. E mesmo agentes domésticos, quer dizer, naturalmente... Sim, estou a falar destes. Encontram forma de gerar ruído, confusão, de desviar a atenção, ou de apenas criar um buzz, algum movimento em torno de slogans que nós olhamos e não têm nada lá dentro, mas geram tanto conteúdo à volta daquilo, exatamente através deste AI slop, sim, que de repente começam a dominar a agenda, porque é impossível alguém que entre numa rede social ou que vá a um canal digital não ser confrontado com aquilo. Sim. Eu diria que já se pode falar de uma indústria de exploração de emoções, que vão desde a revolta, aquelas emoções negativas, ficar muito ofendido, ou então ficar muito choroso, ou então rir muito, mas é sempre dentro desta esfera emocional. Que esse é um bom negócio, digamos assim. Sim, exatamente. Esse é um bom negócio. Mas aqui, lá está, a inteligência artificial tem essa potencialidade de gerar ainda mais conteúdos. Por outro lado, e isto acontece sempre com as tecnologias, e as digitais então em particular, geramos também algoritmos cada vez melhores a filtrar esses conteúdos. Portanto, desde que haja uma vontade de investimento no contrário disso,
é possível contrariar muito. Aliás, as lembramos... nossas escolhas também podem contrariar o algoritmo. As nossas escolhas podem contrariar, mas eu diria que sim, podem, devem, mas ponho mais fé num filtro. Eu percebo, eu concordo, mas deixe-me só dizer-lhe isto, que vale o que vale, é a minha experiência, não sei se é extensível a outros. Eu nunca tinha visto a imagem do bombeiro a chorar, nunca me passou nas minhas redes. Eu fiquei muito chocado quando percebi que toda a gente à minha volta, então não sabes, o bombeiro que está a chorar no meio dos incêndios? Não, lá vi a imagem, pois rimo, isto é tão mal, está mal feito, eu percebo logo que isso aí há. Mas isto disse-me alguma coisa curiosa. O meu algoritmo achou que eu não queria ver isto. Muito bem. Não sei, pode ter sido acaso também. Mas isto para dizer, nós também temos um papel ativo nisto? Temos certamente um papel ativo, e aqui há um tema importante de formação individual, mas mais do que formação. Parte literacia seria ideal. No entanto, não acredito que consigamos uma massificação de literacia a este nível tão rapidamente. Acho que há um tema muito mais importante, mais urgente. A velocidade da AI é muito rápida, não é? Exatamente, que é a questão da comunidade. Ou seja, se nós continuarmos completamente fragmentados e olhar hoje nas nossas bolhas das redes digitais ou sozinhos a fazer scroll, esse efeito vai ser muito amplificado. Portanto, família, amigos, comunidade, outras coisas em que as pessoas possam discutir backgrounds diferentes, tolerância, abertura, diversidade, tudo isso em que alguém possa dizer, não, mas isso eu acho que não faz sentido, eu acho que, enfim, há alguma contrariedade dentro dos nossos grupos sociais e conseguimos desligar dessa captura que é feita e manipulada. Então agora vamos entrar no trabalho, primeiro no lado que pode ser mais negativo, mas depois vamos olhar também para os lados positivos. Todos nós já usamos provavelmente a inteligência artificial ativamente para nos ajudar em alguma coisa. O Arlindo diria que profissões é que, por exemplo, aí no horizonte poderiam estar mais ameaçadas, ou seja, para quem nos está a ouvir, ter uma noção se o seu posto de trabalho está ou não mais em risco do que outros com o advento da IA. Também não é uma pergunta fácil, aliás, acho que não há muitas perguntas fáceis nesta área. Vamos lá ver, eu acho que há uma regra relativamente geral, que é profissões que sejam particularmente repetitivas e que não envolvam manipulação de coisas físicas são aquelas que, em princípio, são mais fáceis de automatizar. A segunda restrição é porque a robótica, embora seja uma área com muita investigação, ainda não vemos muitos robôs a servir às mesas, ainda vemos poucos robôs a conduzirem carros, há poucos carros autónomos. Portanto, tudo que tem a ver com o mundo físico está, por enquanto, relativamente seguro, embora não sabemos, nos próximos 10 anos também não vamos ter uma rápida evolução da robótica. Um salto na robótica aliada à IA. Depois, sim. As tarefas muito repetitivas, quer dizer, se tudo que a pessoa faz durante um dia, se é ler um documento, pegar no número da fatura, meter numa entrada, pegar no valor, pegar numa Trabalhos entrada... administrativos, por exemplo. Trabalhos administrativos particularmente repetitivos são mais fáceis de automatizar, não é? Por exemplo, se num call center, a pessoa que tenta fazer um call center recebe uma chamada, tenta perceber o que é que a pessoa quer, etc. Claro que nem todas as respostas num call center são muito repetitivas, mas há uma fração suficientemente grande que são, não é? Se a função da pessoa é estar o dia a responder a mails com perguntas relativamente... Portanto, acho que esta regra de profissões mais repetitivas e não físicas. E não físicas. Sim, agora, sim. Dentro disto há muitas subtilezas, porque também depende de uma coisa que é a velocidade a que as organizações se adaptam à tecnologia. Não é? Se a pessoa está numa instituição que é particularmente conservadora, que é particularmente antitecnológica, cujos gestores não veem vantagens na inteligência artificial ou não está particularmente bem estruturada para isto, então, se calhar esses empregos também, embora conceptualmente fossem automatizáveis com IA, mas na prática não são, não é? Se for uma empresa, uma área muito conservadora, por exemplo, na saúde, a saúde ou na justiça, são áreas muito conservadoras, onde, tanto por legislação como por bom senso, não vamos querer ter sistemas de IA a fazer diagnósticos e operações sem supervisão humana, não vamos querer ter sistemas de IA a fazer decisões judiciais sem supervisão humana, não é? Mas podem, provavelmente, cortar muito aquilo que os americanos chamam red tape, ou trabalho... Quer dizer, aqui entre nós, se calhar há muitas decisões que podem ser razoavelmente, pelo menos propostas por o IA, não é? Deve haver muito, digo eu, que não percebo nada de justiça, há muitas decisões onde as considerações são relativamente fáceis, não é? Agora, mas mesmo assim vai haver uma objeção institucional, não é? Não queremos robôs, máquinas a tomar decisões. Estou a perceber. Aliás, o próprio
próprio Regulamento de Inteligência Artificial Europeu impede isso. Sim. Há um conjunto de coisas críticas, mesmo coisas, por exemplo, seleção de currículos para uma posição. Tem que ser Estou um humano. convencido que seria possível ter sistemas a fazer trabalhos muito bons nesta área. Não talvez a decisão final, mas a selecionar uma shortlist. Aliás, aqui entre nós, sim. isto já é muito feito, não é? Já muitas empresas que recebem centenas de currículos usam a inteligência artificial para fazer shortlists, etc. E, portanto, mas aqui aparece a outra questão. Será que queremos mesmo fazer isto? Será que queremos ter sistemas destes a decidir quem é que tem um tratamento ou quem é que não tem? Sistemas a decidir quem é que entra ou não num curso superior? E, portanto, há outras considerações que não são puramente técnicas. Em particular, o impacto que tem nos seres humanos e, portanto, a própria legislação europeia proíbe que decisões que têm impacto de alto risco sejam feitas por IA, e depois há a própria questão da inércia ou falta dela das organizações. Deixa-me fazer uma pergunta muito pessoal. Se fosse fazer uma ressonância magnética e preferia que fosse um médico a fazer a interpretação do resultado ou uma inteligência artificial treinada medicamente para isso? Pronto, tenho de fazer a pergunta um bocadinho mais completa. Por exemplo, preferia entre um médico e uma inteligência artificial que tivessem a mesma capacidade, a mesma precisão, digamos, a mesma competência, eu preferia o médico, não é? Mal por mal, preferia o médico, pelo menos. O médico podia pode, falar com ele. a minha objeção, o médico pode estar cansado. Deixa-me fazer uma pergunta um bocadinho mais difícil, não é? Até entre uma inteligência artificial que acerta 99% das vezes no diagnóstico e um médico que acerta 95%. Agora isto já é mais difícil de responder, não é? E qualquer que seja a resposta que você me deu, a seguir posso assestar os números, claro, não é? De maneira a tornar a resposta ainda mais difícil. E, portanto, eu acho que há aqui, de facto, um compromisso complicado entre quanto é que estamos disponíveis, por exemplo, na condução autónoma. Nós somos extremamente intolerantes a erros de carros autónomos. Tem que ser 99,99999. Um carro autónomo tem de ser muito melhor do que um condutor humano para coisa. Neste momento, eu vi uma estimativa que se todos os condutores humanos tivessem o desempenho da Waymo, daqueles carros da companhia Waymo, reduziria-se 35 mil mortes, talvez era esse o número, por ano nos Estados Unidos. Se todos os que condutores, é um número expressivo. Que é um número brutal. Claro. Não é? Quer dizer, daqui a pouco chegaríamos à conclusão, mais vale proibir as pessoas de conduzir, não é? Porque, bom, ainda não estamos lá, mas a questão vai ser sempre essa, quer dizer, quanto é que a minha preferência por profissionais, seres humanos, vai ser contrabalançada pelo facto que as máquinas não estão cansadas, que já viram muito mais ressonâncias do que qualquer médico. E podem ver 1000 um dia e não se cansam. Estão sempre com um olhar fresco. Exato. Nunca será uma dessas inexperiente, porque foi treinada com milhões de dados. Portanto, há aqui uma série. De qualquer maneira, eu acho que nestas questões de alto risco, medicina, justiça, noutras áreas, vai haver, pelo menos durante o futuro previsível, indicações para serem seres humanos a supervisionar o resultado. Portanto, o sistema de IA pode até sugerir o diagnóstico, mas depois ao médico que olha para aquilo e diz, senhora, de facto é isto aqui. Sim, claro. Até que ponto é que as pessoas depois vão mesmo ler com cuidado e analisar ou vão simplesmente carregar no botão, é uma questão mais complicada. E, lamentavelmente, há muitos casos onde as pessoas simplesmente carregaram no botão, como, aliás, se vê quando há artigos nos jornais que aparecem lá com o cabeçalho, se você quiser eu escrevo isto de outra maneira, não é? Que foi tão sloppy nesse caso. E artigos científicos, já apareceram artigos científicos onde as pessoas nem sequer tiraram o prompt, as instruções do próprio artigo que foi submetido. E, portanto, claramente temos a confiança completa na dedicação dos seres humanos ao seu trabalho, também é um bocadinho otimista. João Santos, se não tiver nada, mas se não tiver nada a acrescentar a isto de quais os empregos poderão estar mais em risco, ou que tipo de trabalho poderá estar mais em risco, vamos olhar para o lado também solar da inteligência artificial, até porque é o tema do seu livro, feito a 3 pares de mãos com 2 colegas, Creating Intelligent Machines, é assim que se chama. Building Creative Machines. Building Creative Machines, é o que dá já ser velho e ter uma memória que não é de inteligência artificial. Em que é que a inteligência artificial pode expandir a nossa capacidade criativa, por exemplo? A criatividade é Isto estou a falar de negócios. A criatividade não é só na música ou no cinema. Estou a falar de negócios, por exemplo. Sim, exatamente. Portanto, a criatividade é a nossa capacidade de olhar para um problema de diversos ângulos e de encontrar ligações que podem não ser óbvias à primeira vez. De uma forma muito estrita, a inteligência artificial, pelo menos nestes modelos, tal como existem agora, os GPTs, etc., elas estão a interpolar, estão a identificar padrões de grandes quantidades
determinados dados e, portanto, não, quando nós pedimos para extrapolar é que entram aquelas alucinações extraordinárias e, portanto, sempre achei piada porque é que decidiram chamar-lhe alucinações e não erros. Tem mais piada, aliás, vende mais. Um erro é uma maçada, uma alucinação pode ser divertida, portanto... Mas não sinaliza perigo. Não, não de uma maneira tão eficaz como o erro ou mentira. Olha, IA mentiu-me. Sim. Não, mas pode dizer, é uma alucinação, efetivamente, em termos médicos, é algo que é verosímil. Portanto, a pessoa que está a ter a alucinação acha que aquilo é verdade e, portanto, é perfeitamente verosímil aquilo que está a ser. Mas está a perceber onde eu quero chegar? Sim. Um dia, quando elas forem muito mais espertas, a gente vai continuar a chamar alucinações e a acreditar... Mas se calhar não devia. Se calhar devia distinguir as alucinações, como está o João a dizer, sim, são de facto coisas... Não são verdade, mas podiam ser, e o sistema se calhar até acredita, isto não faz sentido, mas enfim, mas o sistema acredita mesmo, que elas são verdade. Enquanto que já há outros casos que não são alucinações, em que os sistemas foram apanhados a tentar congeminar e a manipular. Isso, não com intenção verdadeira, é preciso dizer, tem a ver com os algoritmos estatísticos, mas já houve muitos casos onde os sistemas... Portanto, eu acho que não devíamos usar alucinações para tudo. Alucinações, de facto, foi o termo que pegou para esta questão tecnológica de geração estatística. Foi uma das primeiras coisas que me fez, para dizer aquela palavra, que me fez espécie quando ouvi a primeira vez. Tipo, alucinação. Eu sou de psicologia, ainda para mais, portanto sou sensível à palavra. Isto parece muito sofisticado para ser uma alucinação. E para dizer a verdade, o mecanismo que gera, e que por enquanto gera as alucinações, acho que tem muito pouca relação com as alucinações dos seres humanos. Psiquiátricas. São mecanismos completamente diferentes. Mas como disse o João, o fundo está mais ou menos correto. Não é verdade, mas podia ser e parece verdade. Okay. Agora, há de facto casos onde os sistemas já foram, e no futuro com certeza serão, onde são explicitamente, tentam enganar a pessoa, especialmente até lamber botas, não é? Portanto, os sistemas agora são treinados para agradar as pessoas. Uma coisa que algo que não foi referido prender a atenção é a ideia fundamental de todas estas plataformas, das redes sociais, dos mídia, da televisão, quer dizer, tudo isto tenta prender a atenção, não é? Os sistemas de IA fazem uma coisa. Até nós, numa situação de sedução, o que queremos é prender. Exatamente. Mas aqui está dinheiro, aqui está mesmo dinheiro, não é? Cada segundo vale dinheiro. E, portanto, é a questão de prender a atenção. E os sistemas de IA também se foram e estão a ser treinados para prender a atenção, sendo simpáticos, sendo elogiosos. E há uma série de casos interessantíssimos. Se tiver mais dúvidas, eu estou aqui para o ajudar. Respondeu-me no outro dia. Não, mas há coisas pior. Portanto, pessoas que pouca matemática sabem, há um podcast recente, pessoas que pouca matemática sabem, mas eu pensei que esta forma é muito interessante. Isso é interessantíssimo. É um resultado magnífico, um novo resultado matemático. Em vez de dizer que está errado. E depois a pessoa que nem sequer tem a formação suficiente para perceber que é uma coisa ou trivial ou errada, acredita naquilo. E há casos estranhíssimos, porque o sistema de facto foram treinados para incentivar a pessoa. São os sedutores, já estou a perceber. Como sabe, obter um novo resultado matemático é difícil, e mesmo para matemáticos. Para uma pessoa que não tem formação matemática, é praticamente impossível. Exatamente. Há uns casos estranhos do indiano, do Ramanujan, mas enfim, são casos raríssimos. E, portanto, enfim. Mas voltamos então a como a IA pode ser uma parceira para nos fazer sorrir. Também, não só pensar em perder o emprego. Sim, exatamente. Aliás, há duas formas podemos ver duas formas de trabalhar com a inteligência artificial num emprego. Uma forma perfeitamente híbrida, em que nós utilizamos um Copilot, um GPT, um Sonnet, enfim, o que houver, e estamos sempre com aquilo ligado e vamos colocando inputs, aquilo vai-nos dando uma resposta, nós perguntamos, pedimos para desenvolver ou pedimos para esclarecer, enfim, e vamos utilizando aquilo sempre de forma interligada e como se tivéssemos ali um companheiro, basicamente. Como se tivéssemos ali um companheiro, um pequeno assistente, aliás. Sim. Isso é uma coisa que nos pode simplificar e desbloquear muitas vezes muitas tarefas que são extraordinariamente maçadoras, ou escrever e-mails que são puramente institucionais, tarefas, lá está, muito repetitivas, administrativas, etc. E, portanto, dá para fazer isso. As tarefas de baixo risco, nós podemos fazer isso com alguma facilidade e libertar
o nosso espaço mental, a nossa energia, para de facto entrar numa criatividade mais interessante, de facto pensar um bocadinho fora da caixa. Ou seja, termos tempo para não estar preocupado com a lana caprina e estar a pensar para onde é que quero levar o meu negócio. Exatamente. Pode ser algo assim. Ou então mesmo pegarem ideias e vamos ver o que é que este algoritmo diz sobre esta ideia que me parece estapafúrdia. E se começar a alucinar demais, isto talvez de facto, lá está, voltamos à alucinação, pronto. Mas se de facto, se começar a pegar ali em alguns padrões e dizer, isto de certa maneira já foi feito aqui e ali, de repente há um mundo que se abre. Outra forma também pode ser desacoplar as atividades e definir, eu tenho um conjunto de atividades que são altamente diferenciadas ou que requerem uma decisão executiva muito clara, e a minha intervenção, o meu pensamento, e isso é comigo. E depois eu arrumo as coisas, vamos imaginar que eu ponho aquilo tudo nos bullet points e faço um documento assim um bocado às 3 pancadas e dizer, ok, agora ponho isto bonito e gera-me aí 3 e-mails e um press release sobre este assunto. Eu trato do assunto, dou ali 2 ou 3 toques e pronto. E depois, ou seja, consigo fazer isto sincopadamente e não hibridamente. São formas de trabalhar e depende do tipo de tarefa. Há bons exemplos já de... Só uma pergunta rápida, mas força-se a... Não, se vem complementar o que está a dizer, só na linha de complemento. Há um modelo, há duas figuras que têm sido usadas por coisas. Este modelo que o João, em qualquer dos dois, é mais ou menos conhecido como o modelo do centauro, em que é meio homem, meio, neste caso, meio máquina e é mais eficiente, não é? Porque tem a componente humana que faz menos coisas humanas e depois a máquina faz outras coisas. É o modelo do centauro. O outro modelo, um bocadinho mais radical, é o modelo do ciborgue, em que a pessoa é realmente substituída por um trabalhador virtual. Sim. E, portanto, neste momento, esta discussão dos centauros versus ciborgues... E quem é que está a ganhar? O que é que lhe parece neste momento? As coisas que temos visto parecem indicar que o modelo do centauro é mais seguro e mais produtivo, no sentido em que usamos o melhor da pessoa e o melhor da máquina. E mais consentâneo também com aquela coisa muito humana que é algum medo de avançar para uma coisa muito radical. O modelo do ciborgue implica uma maior delegação, uma maior autonomia da máquina, que nesse caso substitui completamente um trabalhador ou uma pessoa, e que depois é tal coisa, não é? Se calhar umas coisas vai fazer mal, porque era preciso juízo humano, etc. E, portanto, neste momento há muitos argumentos que o modelo que devíamos tentar adotar é o modelo do centauro e não ir tanto para o modelo do ciborgue. Mas é uma discussão complexa. E pelo que eu percebi do pensamento do João Santos, é exatamente esse, não é? Para já, o modelo do centauro. Uma colaboração entre duas forças, basicamente. Exatamente. E permitir, portanto, a dar à máquina o que é da máquina e, portanto, deixar-nos esse espaço para a criatividade, mas também permitir que quando estamos com falta de ideias ou quando estamos ainda no reino das hipóteses, ir verificar. E há aqui uma coisa muito importante que temos que ver em termos da nossa evolução económica. Há uma série de problemas que estão a ser resolvidos infinitamente pelas empresas por esse mundo fora e são sempre a mesma coisa, ou quase sempre a mesma coisa. O mesmo problema provavelmente já foi pensado 50 vezes por outras pessoas, noutros setores, noutros países, mas nós não conhecemos. Pois porque a informação ficou dentro da empresa. Exatamente. Ou o que saiu foi pouco claro, ou está na língua nós não tivemos que nós acesso, exatamente. E pronto. E estes modelos têm uma grande vantagem de varrem alguém tudo, não é? Já pensou em algo semelhante, então nós podemos não estar a perder tempo e de repente, vamos dizer que eu tenho uma empresa de reparação de ar-condicionados e estou ali com um problema de logística que já foi resolvido numa empresa de automóveis na Arménia, quer dizer, há 15 anos atrás. Só que você não sabia. Exatamente. E é exatamente a mesma coisa. De repente tem ali a ideia que não é a máquina que é inteligente, apenas tem muita informação. Exatamente. Tem muita informação. Exatamente. Reconhece o padrão, quer dizer, este padrão é semelhante ao outro. O facto de andarmos as inteligências artificiais, e há aqui vários sistemas que podem ser ou não, eu nem sei se podem trabalhar em conjunto já, mas pronto, há generativas, há inteligência de linguagem e por aí fora. Mas o facto de estarem sempre a elaborar com a informação que já existe não nos poderá levar a andarmos em círculo, em vez de avançarmos? Percebe o que eu quero dizer? Percebo, e é exatamente o problema deste tema do reconhecimento de padrões e de interpelações versus uma capacidade de criatividade
a sério. Portanto, uma inteligência artificial dificilmente chegaria a conclusões dos grandes avanços de física, por exemplo, em que se chegou a física quântica foi descoberta porque havia ali uma coisa que não fazia sentido. Uma inteligência artificial tentaria desesperadamente... A ciência avança sempre nos erros, quando vai procurar uma coisa e de repente encontra Agora, outra. para ser justo, estes avanços também são relativamente raros, não é? Sim, Portanto, é verdade. agora também não acontecem Sim. todos os dias. Não é? E Exatamente. antigamente era mais fácil, porque a Muita da ciência estava ciência- no grau tão zero que era fácil uma pessoa descobrir muita Sim, coisa. mas eu acho é que estas mudanças de paradigma são coisas relativamente raras. Temos um Newton, um Einstein, um Pauli, etc., mas não são... E muita ciência, de facto, é feita... Quer dizer, quando diz que as máquinas olham para a informação que existe, uma parte de nós também funciona assim, não é? Quer dizer, Sim. à volta e meia um gênio que consegue dar ali um novo enquadramento, mas é relativamente raro. E, portanto, também convém termos a noção que nós também acabamos de estar restringidos à informação que temos, não é? Em maior Sim, parte. exatamente. E as máquinas leram mais, leram muita coisa, não é? Portanto, estou a perceber. Eu estou a pôr um problema que não poria se falássemos de humanos. É o que me está a dizer e tem toda a razão. Nós já somos assim também, só lemos aquilo que está disponível. Mas alguns depois têm a precisar de sair para lá, Depois, que as máquinas ainda não têm. As máquinas Isso é não têm. inegável, não é? Prevêem que é O possível problema isso é- acontecer, as máquinas darem esse salto, até agora reservado, ao toque humano. É uma possibilidade, aliás. Eu acho que dentro dos modelos atuais é muito difícil, porque estamos a falar de reconhecimentos de padrões. Agora, no momento em que está a ser cada vez mais utilizado modelos de raciocínio, quer dizer, que neste momento estão praticamente ausentes nos LLMs, etc. Portanto, isso não se aplica, podem ser acoplados, quer dizer, mas os modelos de raciocínio que começam a raciocinar e, de repente, em vez de ser, eu sei resolver este problema porque já havia algo parecido, não, eu sei resolver este problema porque me faz sentido uma solução em que eu vou buscar aqui vários elementos e eu acho que, e este eu acho que é uma coisa que neste momento, não, ou melhor, acontece muito pouco, experimentalmente, mas a ser expandido, tem essa possibilidade, efetivamente existe. Mas estamos de acordo que o advento da inteligência artificial provavelmente já está a fazê-lo e vai fazê-lo mais, porque como aumenta a produtividade, por exemplo, provavelmente vão ser precisos menos postos de trabalho para as mesmas funções e, portanto, isto pode levar a algum desemprego, se bem que também pode haver criação de outros novos empregos, mas pode no futuro pôr-se o problema da redistribuição da riqueza, porque a riqueza é criada, mas nem toda a gente tem acesso a ela. Arlindo. Sim, eu acho que é mais um passo nessa direção. Há várias tendências. A tecnologia, A redistribuição por um da lado, riqueza, a quer questão da dizer, redistribuição. A tecnologia em si tem alguma tendência a criar riqueza. Com mais tecnologia é possível fazer mais com menos pessoas e, portanto, só por aí Sim. há alguma tendência para a concentração. A globalização também tem essa tendência, não é? Porque a globalização torna os mercados maiores, empresas maiores, mais concentradas. Até agora o que temos visto nas últimas décadas, as empresas, nunca houve empresas tão grandes como agora, não é? Sim. Portanto, e empregam uma fração das pessoas que as empresas maiores empregavam há 50 anos Há atrás. algumas com poderio bem maior que alguns países. Exatamente. E, portanto, se esta tendência se mantiver, e agora reforçada pela inteligência artificial, não é? É possível que haja ainda uma maior concentração e que a capacidade económica e decisão seja cada vez mais limitada, a um pequeno número de empresas e também de indivíduos, não é? E, portanto, eu acho que a questão da redistribuição, que já é séria agora, não é? A Europa até não é, até talvez seja dos melhores continentes nesse aspecto, no sentido em que a redistribuição é razoável, mas os Estados Unidos são muito desiguais e outros, a África é muito desigual, a América do Sul é muito desigual e, portanto, eu acho que a questão da redistribuição vai-se colocar, e vai-se colocar de forma mais aguda à medida que mais e mais funções, e eventualmente mais e mais pessoas, puderem ser substituídas por sistemas destes, não é? É uma coisa que se calhar não vai acontecer amanhã por causa da inércia das instituições, não vai acontecer nos próximos anos. Mas a prazo, a dezenas de anos, vai quase de certeza acontecer. Também acredita, João Santos, que isto é uma questão de tempo, mas é já ou é mais daqui a umas dezenas de anos? Acho que é gradual. Aliás, é uma tendência que nós já temos visto, ou temos vindo a ver com toda a economia digital. Portanto, a economia digital, antes de se falar de inteligência artificial ao nível que se está a falar agora, era um modelo económico que gera distribuições de riqueza muito desiguais e são modelos de winner takes all. Portanto, o vencedor leva tudo.
o que é que acontece? Por exemplo, uma Produzem-se 1000 vídeos de AI slop, mas é o que tiver mais visualizações que leva grande parte da monetização a distrita àquela área, não é? de longe, seja o vídeo, seja o post, seja a app que eu desenvolvi, seja o jogo que eu Os que desenvolvi. ficam em terceiro, quarto e quinto levam muito menos. Exatamente, É uma queda muito abrupta. Portanto, isso já existia antes e o modelo digital tem muito isso. Aliás, tem uma amplificação e cria uma espécie de atrator, quer dizer, toda a gente vai para aquilo que de facto é popular e ignora tudo o resto. E a inteligência artificial tem de facto o potencial de ainda aumentar esse efeito. Portanto, é um risco e eu acho que progressivamente, acho que não é imediato, mas progressivamente vamos ver um problema de distribuição muito complicado. E a pedir-vos 2 conselhos. Um para quem nos está a ouvir, cidadão anónimo, preocupado com o seu emprego e com o seu futuro, e outro ao seu Primeiro-Ministro. Eu já explico a do Sr. Primeiro-Ministro. Um conselho para quem nos está a ouvir. Deve fazer alguma coisa proativamente neste momento para se preparar um pouco para o embate com estas novas tecnologias, ou é esperar e viver e ir adaptando? O que é que acham? Se tivesse que dar um conselho ao seu filho, por exemplo, se tiver filhos, vamos imaginar. Eu diria 2 coisas. A primeira é, de facto, não ignorar, porque eu acho que no momento em que ignorarmos e dizemos isto, se calhar passa, não vai passar de repente. Estamos completamente fora de pé e ser fortemente ultrapassados pelos acontecimentos. Por outro lado, também não estar obcecado com todas as últimas novidades, porque isso também é uma neurose. É uma neurose, exatamente. Portanto, ter a certeza, perceber alguns fundamentos, estar a par, ir utilizando as ferramentas com curiosidade, com abertura, com porque se um dia o chefe pedir para fazer isto ou aquilo, não ser apanhado, por exemplo. Exatamente. Se não sabe, ou menos sabe, já ouviu falar sobre aquilo, sabe adaptar-se, etc. Ao mesmo tempo, começar a gerir de forma sensata e mais pensada tudo o que não é digital. Portanto, conseguir encontrar um espaço não digital na sua vida. Porque vamos ser cada vez mais sugados para dentro deste vórtice e é muito importante encontrarmos um espaço que seja um contrapeso Exatamente. Humano. Sim. Arlindo, um conselho para quem nos está a ouvir. O que é que diria? Não, portanto, eu estou inteiramente de acordo com este conceito. Portanto, eu acho que a inteligência artificial tem a grande vantagem que, ao contrário de outras tecnologias digitais, é extremamente acessível. Portanto, estas plataformas, na sua esmagadora maioria, são fáceis de usar. Quer dizer, algumas open source? Algumas open source, mas quer dizer, a maior parte delas é ir só um site e escrever texto, outras é fazer pedidos de imagens ou de no meu músicas, telemóvel etc. tenho uma, acho que é do Google, que é o Gemini. É muito má, digo já. Desculpa lá, Google, mas faço umas perguntas básicas e respondo, sim. De qualquer maneira, só instalar a maneira é bastante acessível, e é grátis. Portanto, e eu penso que toda a gente devia fazer um esforço para perceber, porque é de facto muito fácil de usar, não é como programar é outra história. Claro. Esse é o primeiro comentário. O segundo, eu acho que em muitas funções as pessoas já, independentemente da política da empresa ou da instituição, as pessoas já podem tirar algum valor acrescentado disto, não é? Se for feito com cuidado, quer dizer, eu sei que os meus alunos todos usam isto intensivamente em todas as terras, talvez intensivamente mais, até para um processo de aprendizagem saudável. Mas não são só os alunos que podem fazer isto, qualquer pessoa que tenha de processar textos, tenha de ler textos, queira sumários, queira coisas desse tipo. E, portanto, essa era a recomendação do ponto de vista de tecnologia. De um ponto de vista de sociedade, que é um bocadinho diferente. Era para onde eu ia com a pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro. O que é que acha que um Primeiro-Ministro, a olhar para os seus cidadãos, para a sua sociedade, deveria estar a pensar ou a tentar... Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem muitas coisas que o preocupam. Eu digo, era para qualquer um. Não, eu sei. Sim. Mas o que eu acho é que, não falando só para o Sr. Primeiro-Ministro, mas digamos para todo o Governo, para a Assembleia da República, para as pessoas que fazem política é a sua vida, eu acho que nós devíamos fazer um esforço para acompanhar resultados técnicos e científicos relativamente a estas questões. Estão empregos a ser destruídos ou não? Existe alguma evidência que esteja a haver uma alteração do mercado de emprego? Que profissões ou que níveis de qualificação é que estão a ser afetados? E começar a tentar perceber tendências. Ou seja, ter dados. Ter dados que inevitavelmente, por enquanto, são apenas incipientes, mas que inevitavelmente daqui a 3, 5 ou 10 anos vão ser mais marcantes. E que, eventualmente, se tomássemos as opções corretas agora, quer de formação,
quer de configuração de sistemas, como a segurança social, como o fundo de desemprego, como formação em particular. E até conteúdos educacionais. Conteúdos educacionais, exatamente, sim. Provavelmente ajudaria. Porque uma das características destas revoluções industriais é que elas acontecem primeiro devagarinho e depois de repente, não é? Sim. E, portanto, podemos ser apanhados num período que durante 5 anos não acontece nada, mas de repente quer dizer, o ChatGPT apareceu de repente, não é? Sim, aliás, a tecnologia já existia. A União Europeia teve que reformular todas as... Exatamente, o regulamento de inteligência artificial o regulamento todo sobre a inteligência artificial, porque não tinha lá as geradoras de linguagem, basicamente. Exatamente, não tinham modelos fundacionais, não tinha nada. E, portanto, eu acho que nós, como sociedade, e há países que fazem isto, as experiências foram feitas na Finlândia, no Canadá, portanto, há algum tipo, e eu acho que nós neste momento, e em particular, em Portugal em particular, estamos muito preocupados com o curto prazo. Os pontos que são discutidos são essencialmente tudo questões com o curto prazo ou até com o passado em alguns casos. Não é? E, portanto, acho que devia haver aqui um exercício de prospeção de evolução futura da tecnologia e do impacto da tecnologia na sociedade que eu acho que não está a ser feito. João Santos, uma proposta ou um pedido a quem legisla e governa? Exatamente nesta linha, esperar para ver, já não dá para ser conservador e ver para onde é que a moeda cai, porque de repente estamos nós a cair. Por exemplo, a Finlândia tem uma coisa que é a Comissão para o Futuro, dentro do seu Parlamento. Nós podíamos criar uma coisa semelhante, uma comissão eventual para o futuro, em que um conjunto de pessoas estariam não só a recolher estes dados, ver qual é o impacto e começar a preparar as grandes propostas, as propostas criativas, diferentes, fora da caixa, porque os modelos económicos e sociais e políticos que nós temos neste momento provavelmente não serão particularmente aplicáveis dentro de uma década ou duas. E como tal... Se não for mais cedo. Se não for mais cedo. E como tal estar muito preso a noções muito, já muito batidas da esquerda, da direita, do liberalismo, do socialismo, etc., temos que ter a coragem de pensar novos modelos económicos, pensar, antes era capital, terra, trabalho, quer dizer, e agora temos AI, o que é isto? Será que é um outro elemento de geração de riqueza? O que é a própria definição de riqueza? Estamos a redistribuir o quê? A própria palavra redistribuição, que é muito conotada ideologicamente, provavelmente vai ter que deixar de o ser, diria eu. Se isto avançar para o campo de muito poucos humanos a terem trabalho e muitas máquinas a fazer quase tudo. Exatamente, e há umas propostas engraçadíssimas de alguns visionários, dentro do Buckminster Fuller, etc., que já pensaram em mundos em que isso seria uma realidade. E à altura, na altura isso era uma curiosidade, estamos a falar da década de 50, 60, mas deixou de ser uma curiosidade, e é a altura de pensar seriamente nisso e não apenas neste curto prazo, pensar de forma corajosa no que é que o futuro nos vai trazer. Estamos quase a terminar. Uma palavra sobre a regulação. A Europa é provavelmente, com muitos defeitos e muitas virtudes, imagino, mas é provavelmente a única zona do globo, estou a falar da União Europeia, com uma regulamentação, melhor ou pior, sobre este tema. Os Estados Unidos, quanto menos regulação, melhor, diria eu. A China deve ter uma regulação à medida do PC, do Partido Comunista Chinês, do seu... como é que se diz? Do seu Politburo, Comitê Central. Faltava uma palavra. Alguma palavra sobre isto? É bom ter regulação ou parece-lhe, como dizem os americanos, quanto mais regulação, pior para o negócio? Pois é também uma discussão que não é trivial. Eu, como cidadão, sinto-me mais seguro quando há mais regulação. Pois, eu também, não é? Por outro lado, sempre que tenho de preencher aqueles formulários do GDPR, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, penso, talvez isto seja um bocadinho excessivo, não é? Ainda por cima não é completamente claro que seja muito eficaz. Portanto, há essa dúvida até que ponto é que a regulação está na medida certa, regula as coisas certas, é eficaz, ou se, pelo contrário, já é demasiado pesada, e isto é geralmente uma pergunta, se já é demasiado pesada e está a impor limites ao crescimento. Uma coisa que nós vemos é que, de facto, provavelmente não por causa da regulação, ou não só por causa da regulação, existe muito mais dinâmica nesta área nos Estados Unidos e na China, não é? E noutros países, mas especialmente nos Estados Unidos e na China, do que na Europa. Portanto, o dinamismo, no entanto, nós temos centros de investigação, empresas, etc., mas a verdade, não há grandes empresas. Mas os números estão nos Estados Unidos. Os números estão nos Estados Unidos e na China. Sim. E, portanto, eu não estou a atribuir à regulação, pelo contrário, a regulação até tem muitos efeitos positivos. Mas não acha estranho? Mas se for excessiva, de facto, levanta complicações. Nós sempre temos os cérebros... Até temos dinheiro, porque é que não temos o negócio? Há muitas razões. Nós temos um mercado fragmentado, temos muitas línguas, o enquadramento jurídico é diferente, crescer nos Estados Unidos
com o mercado mais ou menos único, é mais na China, com o mercado basta a mesma língua para ser logo uma grande diferença. Sim. A língua, o enquadramento legislativo, as diferentes regras, as diferentes culturas. Portanto, a Europa é um bocadinho mais complicada nesse aspecto. Mas também não podemos usar isso como desculpa, não é? Porque é que não temos uma Google na Europa? Porque é que não temos uma Amazon na Europa? Porque é que não temos um Facebook ou um Tencent na Europa? É uma a China pergunta. tem isso tudo alternativo. A China tem isso tudo, tem uns Tencent. João Santos. Também nesta linha, portanto, é importante, quando nós estamos a falar de um carro, dizer, acha que devia ter travão, acha que devia ter acelerador. Bom, eu gostaria que tivesse os dois, desde que soubesse utilizar de forma adequada. E, de facto, quando nós estamos muito pesadamente num travão regulatório, de repente perdemos o dinamismo e neste momento estamos, e não haja dúvida, quer dizer, é uma espécie de corrida de armas a nível de inteligência artificial com os Estados Unidos e a China. Só os números das grandes big techs americanas em investimento em IA. No outro dia o Trump dizia lá na Inglaterra, estamos a dominar isto e não sei o quê. Portanto, isto percebe-se que estamos a ficar muito para trás. Exatamente. Estamos a falar de 350 ou 380 mil milhões de investimento nos Estados Unidos. Faz sentido. E só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. A China responde de forma semelhante. E se a nossa resposta foi sim, mas nós vamos regular, pronto, enfim, quer dizer, o resto do mundo acha isso simpático, fofo, diria, mas ficamos nós com a regulação e perdemos. E eventualmente decide não vender cá porque a regulação é muito pesada. Exatamente. Eu também já ouvi isso de chinês. A Europa não é, assim, não é muita gente e, portanto, a gente pode viver assim. Pois, para eles não somos muitos, somos só 500 milhões. Mas diria então que o melhor é deixa florescer e depois regulamenta? Ou não. Regula? Não. Então. É necessário definir o que é fundamental. Portanto, a regulação é importante. Lá está, é como um travão num carro. É necessário termos um grau de proteção porque senão é selvático. Quer dizer, e as economias completamente liberalizadas podem ser sítios muito desagradáveis. Portanto, identificar o que é o core, o que é o fundamental e atacar por aí. Porque se nós começarmos se utilizarmos a regulação como uma raquete de ténis em que de repente nos atiram bolas e nós simplesmente devolvemos, quer dizer, isto é um jogo que só nós estamos a jogar. Portanto, isso não pode ser estritamente reativo e pesado, mais um botão para carregar, mais um cookie para aceitar, não se pode resumir a isso. Tem que ser, vamos definir o que é o fundamental, e acho que ainda ninguém está a olhar para isso. Vamos definir o que é o fundamental, vamos proteger isso, pronto, e vamos criar depois alguma latitude de expansão e de dinâmica, porque caso contrário vamos perder o comboio. E agora mesmo para terminar, uma última palavra vossa, podem dizer o que vos apetecer, que ainda não tenham dito e que vos apetecia, juntando a isto, Portugal, como é que está neste panorama? E pode arriscar-se a ficar para trás? Eu acho que Portugal, face à nossa dimensão, até está razoavelmente bem posicionado. Nós somos, o que em inglês diz early adopters, somos pessoas que gostamos de inovação e adotamos novas tecnologias. Acho que isso nota-se comparado com géneros europeus. Aderimos com alguma facilidade. Sim, aderimos com facilidade e com entusiasmo. Temos bons engenheiros, bons recursos humanos, bons profissionais, temos boas universidades e, nesse aspecto, estamos bem posicionados. Agora, temos de ter noção que somos muito, muito pequeninos, claro. Não é? Quer dizer, nós não chegamos a 1% da população da China, somos menos de 1%, e, portanto, se pensar numa pequena cidade chinesa, uma média cidade chinesa tem muito mais gente do que Portugal inteiro. E, portanto, temos também de ter noção que a nossa capacidade para influenciar o curso global dos acontecimentos acaba por ser limitada e vamos ter de arranjar nichos onde possamos ser eficazes. Não é? Sim. Já agora? Exatamente, e portanto Portugal não pode alucinar, ou seja, não podemos de repente achar que somos os melhores disto e daquilo apenas porque sim, porque também podemos e porque conseguimos. Podemos e conseguimos muitas coisas, é verdade, mas temos que reconhecer as nossas limitações, a nossa escala. Estas competências que o Arlindo disse, de facto, é verdade, temos muito conhecimento, muito know-how, boas universidades, este mercado que é maleável à inovação, e identificar esses nichos, onde é que nós nos podemos diferenciar, como é que nós nos podemos tornar, como a Irlanda fez com a crise financeira, como é que nós de repente nos conseguimos adaptar, dizendo nós vamos simplificar aqui algumas coisas, vamos apostar seriamente, utilizando os pactos governamentais noutras e ter uma perspectiva a longo prazo
E pronto, é isso. Essa é a nossa aposta. Se o tempo fosse elástico, iríamos falar de um assunto que é muito importante, que tem a ver com a desinformação, com a produção de fake news, mas isso seria mais do que do âmbito, para além do âmbito deste podcast. Qualquer dia faremos um. E provavelmente vocês serão convidados, quem sabe. Para já, queria agradecer muito ao João Santos Pereira e também à Arlindo Oliveira. Muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado aos dois por esta importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto. E obrigado também a quem nos seguiu. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DECO Proteste em decproteste.pt/tecnologia. E ali pode consultar vários conteúdos sobre a inteligência artificial, como os seus prós, contras, bem ainda como as melhores aplicações de IA e outras dicas para fazer um bom uso desta tecnologia. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matérias de direitos do consumidor. Aponta aí, é o 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou Aurélio Gomes e o Pode Pensar, da DECO Proteste, regressa em breve com mais ideias para consumir.